Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde, meus irmãos. Feliz ano novo para quem ainda não viu esse ano aqui. Que esse ano seja um ano exponencial para nós, um ano sob a direção de Deus e sob as bênçãos de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 6 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descemos a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. O tema da meditação nessa tarde, não chamaria de um sermão, mas é o meu plano ou o plano de Deus? Uma pergunta para você. Esse é um assunto que mexe muito com a gente que é crente. E principalmente nesse período de fim de ano, a gente quer fazer os planos para o ano que vem, os projetos para o ano que vem. E às vezes a gente pergunta: será que o que eu estou planejando está dentro da vontade de Deus ou está fora da vontade de Deus? Deus tem uma vontade para mim, ou eu faço um plano e submeto à vontade de Deus, e aí Ele abençoa e o plano acontece. É assim? Esse é um assunto muito interessante. Essa semana, na quinta-feira, eu gravei um Arival Cast só sobre esse assunto. Então, se você quiser assistir, é 1 hora levantando essas questões para a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Alguém tem dificuldade nesse assunto aqui? Levanta a mão. Só os mais incrédulos. Os crentes podem, porque tem crente que não tem dúvida de nada, mas sabe tudo. Parece que ele tem um telefone vermelho lá no céu que ele toca, Deus atende, ele sabe, né? Mas para os normais, a gente dá um chute na bola e sai correndo atrás e pede a Deus para ir consertando, para ver se dá certo, se não dá certo, se é vontade de Deus, se não é vontade de Deus. E esse texto aqui é muito interessante, porque Paulo, juntamente com a sua equipe missionária, fez um plano de trabalho. Eles queriam ir para a Ásia, evangelizar a Ásia. Veja bem, era um plano correto, porque eles queriam fazer o bem, eles queriam pregar o Evangelho. Mas, diz o texto sagrado, que eles foram impedidos de fazer isso. Tentou ir para outro lugar, não deu certo também. E aí eles ficam esperando a vontade de Deus, sem saber qual era a vontade de Deus. Você já viveu essa experiência?
E aí, de repente, ele tem uma visão de um homem que ele nunca viu e diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, então, tendo essa visão, reúne os seus companheiros lá em Trode e diz o texto que, concluindo eles, partiram para Macedônia, entendendo, concluindo que essa era o que? A vontade de Deus. Então, assim, em cima desse texto aqui, eu quero meditar com vocês sobre esse tema. O meu plano ou o plano de Deus? Veja lá em Provérbios, capítulo 16, Provérbios, capítulo 16, você vai descobrir que não é pecado fazer planos. Aliás, é prudente fazer planos. E lá em Provérbios, capítulo 16, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem o quê? Do Senhor. Então o coração do homem pode fazer planos. Aliás, quando Jesus fala sobre o discipulado, quando ele nos convida, ele convida-nos a segui-lo, ele diz que nós devemos levantar os custos desse discipulado. Ele fala de um homem que vai construir uma torre, ele fala de um exército que vai partir para uma guerra. Então ali ele quer que nós usemos a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E a Bíblia fala que Deus, tudo que Ele faz, é de acordo com os seus planos, com os seus desígnios. Então, fazer planos, ser uma pessoa de planejamento, isso não é pecado. Isso é um reflexo da nossa imagem e semelhança de Deus. Mas a gente sabe que Deus, ele é soberano. E a gente precisa entender que é Ele que dirige todas as coisas. Que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem dEle. Dele. E nós não podemos teimar com isso. Nós temos que compreender esse atributo da soberania de Deus. Lembra de Jó? Quando ele passa por todo aquele sofrimento, durante 2 anos, de perdas, de doença, de enfermidades. E no final, no capítulo 42, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Então Deus é onipotente, Ele pode tudo. E os seus planos são executados universalmente, historicamente, regionalmente, individualmente. Ele tem planos. Ou seja, toda a história, ela é comandada por Deus. Deus não somente planejou todas as coisas, mas Ele executa todas as coisas de acordo com a sua sábia vontade. Mas esse texto vai nos ensinar de forma prática, alguns princípios sobre essa questão do meu plano e do plano de Deus. Vamos dar uma olhadinha no texto, por favor. Atos 16, versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o quê?
a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o que não o permitiu. Então, há duas palavras-chave aqui. Primeiro, o verbo impedir. Segundo, não o que? Permitir. Isso é muito importante. Ele impediu e ele não permitiu. Paulo era um homem de planejamentos. Vários trechos aqui das cartas que ele escreve, ele diz: eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para a Espanha, eu quero ir até vocês, ó meus irmãos aí de Roma. Ele era um homem de planos. Ele é um homem que pensava estrategicamente. E aqui, o plano dele era pregar o Evangelho. Ou seja, a natureza da sua vontade, o propósito da sua vontade, era plenamente justo, íntegro. Ele não queria uma coisa proibida por Deus, pelo contrário. Ele está querendo uma coisa que é aprovada por Deus, mandada por Deus, que é pregar o Evangelho. Então aqui eu aprendo um princípio. O primeiro princípio que eu aprendo aqui é que nem sempre o que planejamos está dentro da vontade de Deus, dos planos de Deus. Estão entendendo ou não? Eu planejo, eu vou realizar esse plano que eu fiz, mas isso não vai ser concretizado, porque não é da vontade de Deus. Vamos colocar exemplos para isso? Tem muitos exemplos. Vamos botar um exemplo que a gente viveu aqui na igreja esses dias, esse ano passado. A gente não queria comprar o galpão, porque a gente achava que o galpão era o melhor lugar para a gente, porque aí a gente chegar lá, já estava tudo pronto. Era só colocar um palco grande, cabia lá 3.000 pessoas, tranquilamente, que era 8.000 metros quadrados de galpão. O que a gente estava querendo era uma coisa boa, porque a gente estava querendo que a igreja o quê? Crescesse. A gente fez a campanha, não entrou o dinheiro, não veio uma bendita oferta prometida que a gente tinha. Ou seja, Deus o que? Não permitiu. Ele impediu que a gente saísse daqui. Deus impede. Eu gosto dessa palavra. Às vezes a gente fica chateado, né? Porque a gente quer fazer o gol, mas a gente está em quê? Impedimento, é nulo. Deus impede. Eu já contei a história aqui, uma vez em Recife. Eu era jovem, pastor, queria comprar uma casa. E eu vi o apartamento, Tássia foi, gostou do apartamento. Tinha 49 metros quadrados. Os meninos já eram nascidos. E eu falei, eu vou comprar esse apartamento. Porque eu falava para Deus, se eu não quero chegar aos 40 anos, você tem uma casa para morar. Porque se eu morrer, fica mais fácil para a viúva casar. E os filhos não ficam o quê? Desamparados, né? E apareceu um apartamento joia. Eu fui lá, Tássia gostou, local, bem localizado, tudo direitinho. Fui lá, fiz a proposta para a mulher. A mulher aceitou. Só que a entrada era um carro que eu tinha. Um Cadete. Cadete novo. Não era velho, não. E o dinheiro da venda do Cadete era certinho para dar entrada no apartamento. E as prestações eu ia... O negócio foi tão certo que eu fui lá, assinei contrato. Tássia ficou muito feliz. E mulher, você sabe, já quer ir para o negócio, já desmontou os móveis, tudo, encaixotou tudo. Quando eu fechei o contrato, no outro dia, teve uma greve no Detran.
Uma greve no Detran. E aí eu ia vender o carro, eu não podia o quê? Passar o documento do carro. E a placa do carro era de Maceió. Não era de Recife. E eu fui lá, passo o mês, e a mulher dizia: e aí, pastor, vai dar entrada, cadê o dinheiro? Eu falei: não, a senhora não quer ficar com o carro? Não, não quero carro, não sou vendedor de carro. E o que acontecia? Muita gente chegando e fazendo proposta. Para terminar a história, o que aconteceu? Não comprei o apartamento. Você imagine eu ter que enfrentar a Tássia. Ela disse: também, você vai fazer. Você gosta de uns rolos de carro, não sei o quê. Para que isso? Não apareceu ninguém para me prestar o dinheiro. Só que Deus tinha outro plano. Porque 2 anos depois, eu fui eleito aqui na Igreja de Pinheiros, sem ser conhecido pelo povo de Pinheiros. E vim para cá e estou aqui hoje. Porque Deus tinha outro quê? Plano. Se eu tivesse comprado, talvez eu estivesse morando lá, estava bem na igreja. Mas Deus, Ele o quê? Impede. Às vezes você está querendo fazer uma coisa, insistindo em fazer uma coisa, e Deus o quê? Impede. Ele impede por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a minha vontade. Porque o plano dele é melhor do que o meu plano. Você entendeu isso? Você que namorava com aquele cara bonitão, e Deus não deixou você casar com ele, porque ele era bonito, mas era ordinário. E Deus deu um livramento para você. Você achava que era resposta de oração. Você jejuou para Deus dar. E você estava cega de paixão. Você não estava vendo mais adiante. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Nem sempre o que eu quero, o que eu planejo, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é? E nós temos o direito, é um direito legal, o direito de espernear. Quem é advogado sabe aqui, o direito de espernear. Você pode espernear, não tem problema nenhum. Quando Deus diz não. Quando Deus fecha uma porta. Quando Deus impede de que algo que você quer tanto não aconteça. Graças a Deus por isso. Amém? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Se Deus fizesse aquilo que eu planejasse. Se Deus me desse aquilo que eu pediria e peço. Eu estava perdido. Deus impede. Deus não permite. Não permite. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nem sempre o nosso tempo é o tempo que é de Deus. Às vezes aquilo que você planejou para esse ano, no plano de Deus está para 2029. Falou em casar, a menina já pediu Nossa Senhora ali, já clamou por Nossa Senhora. Tem que esperar 5 anos, senhor, ainda. Você já pensou nisso também? Deus tem um plano. Esse plano é para a minha vida, mas eu quero antecipar o momento. E não é o momento de Deus. Se você observar bem, Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. Ele está querendo ir para a Ásia. Mas Deus o quê? Impede ele de ir para a Ásia. Agora veja lá no capítulo 19.
capítulo 19, que Deus queria que Paulo fosse para a Ásia, mas não na sua segunda viagem missionária, mas sim na sua o quê? Terceira viagem missionária. Veja que no capítulo 17 ou 18, versículo 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Se você observar, Éfeso era a capital da Ásia Menor. E é justamente nessa terceira viagem missionária que Paulo vai chegar lá em Éfeso. No capítulo 19 diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou o quê? A Éfeso. Então ele chegou a Éfeso não de acordo com aquilo que ele havia planejado. Então, às vezes, o que eu quero, Deus quer também. Mas Deus tem o tempo certo para que isso aconteça na minha vida e aconteça na sua vida. Porque nós não podemos queimar etapas. Há etapas que Deus planejou na nossa vida que vamos ter que cumprir. E não existe no plano de Deus atalhos. Às vezes você faz uns atalhos aí no computador, mas na vida real não existe atalhos. Veja, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. No capítulo 1, Paulo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós seja o quê? Multiplicados. Veja, volta para Atos 16. Paulo queria ir para onde? Para a Ásia. Depois, no versículo 7, defrontando Mísia, tentava ir para onde? Para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o quê? Quem é que Deus queria que fosse para a Ásia e para Bitínia antes de Paulo? Pedro. Então Deus permitiu que Pedro fosse à Ásia, Deus permitiu que Pedro fosse a Bitínia. E Paulo só iria no tempo de Deus. E esse é um ponto muito importante, porque Deus tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. E não adianta a gente precipitar. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ver esse texto aqui que é bastante claro. No capítulo 7, Jesus está enfrentando a incredulidade dos seus irmãos carnais. E os irmãos de Jesus queriam que ele se apresentasse como Messias. Versículo 4 diz assim, no capítulo 7, João 7: porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos, o quê? Agora vê o versículo 5, vamos ler juntos, o que diz? Disse-lhes, pois Jesus, o meu tempo ainda não, mas o vosso sempre está o quê?
Então, gente, nós queremos, qual é o tempo nosso? Agora. Mas de Jesus, o tempo ainda não chegou. Há tempo para todo propósito sobre a terra. Então aprenda isso. Eu sei que é difícil. Eu sou a última pessoa no mundo autorizada a lhe dar um curso de paciência. Não tenho autoridade. Mas a Bíblia diz, nós temos que nos submeter o nosso temperamento, a nossa vontade, a nossa consciência, à palavra de Deus. Então veja bem, nem sempre o que planejamos é a vontade de Deus. Segundo princípio, nem sempre o nosso tempo é o tempo o quê? De Deus. Terceira lição que nós aprendemos no texto. Sempre que desejamos fazer a vontade de Deus, seremos orientados por Ele. Preste atenção. Se você quer fazer a vontade de Deus mesmo, você pode ter certeza que você tem um Deus que te ama e que te vai orientar. O salmista diz que o nosso Deus é o Deus que aponta o caminho para os pecadores. O nosso Deus tem prazer em nos guiar, em nos orientar. E veja no texto, por favor, o texto aí, que Paulo tentou ir para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Ele tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o quê? Permitiu. Veja que tem a primeira, a segunda pessoa da Trindade. No versículo 9, vamos ler juntos o que é que diz? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que coisa linda isso aqui. Sempre que nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, querendo que os planos de Deus se realizem através da nossa vida, nós temos um Deus que nos ama e vai nos orientar na hora certa. Os missionários foram para a cidade portuária de Troade. Lucas se encontra com eles ali, era uma equipe. Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas. Deus, à noite, porque diz o texto aí, que à noite, porque se a visão fosse de dia, Paulo não enxergava, tinha que ser à noite. Veio uma visão. Então observe aqui, que não é Paulo que fala com Deus, mas é Deus que fala com Paulo. É Deus que vai ao encontro de Paulo. Paulo é o líder, é aquele que está liderando o projeto. E Deus então apresenta-se através daquele homem, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que é que significa isso? Um mínimo de inteligência. Paulo diz assim: Deus não quer que a gente vá para a Ásia, Deus não quer que a gente vá para a Bitínia, Deus quer que a gente vá para onde? Para a Macedônia. Isso é muito importante, porque Deus diz especificamente, não tem dúvida, a Macedônia existia? Existia. Não era uma terra do sem fim. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 22. Marcos, capítulo 9.
Eu gosto muito desse texto. Diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e o quê? Ajuda-nos. Essa palavra ajuda-nos aqui é a mesma palavra que aparece no grego aqui, na boca desse varão macedônio. Passa a Macedônia o que aí? Ajuda. Nós estamos desesperadamente precisando o quê? De ajuda. A Ásia pode esperar, a Bitínia pode esperar. O desespero agora é como esse homem que o filho está endemoniado. Ele precisava de uma libertação, ele precisava de uma intervenção de Deus naquele momento. Então Deus sabe tudo sobre a minha vida, sobre os meus desejos, sobre a minha vontade. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. Lembra de Jeremias capítulo 29, versículo 11? Esse é um versículo que é um versículo chave na minha vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11. O que é que diz lá? Jeremias 29, 11. O que é que diz? Eu é que sei que pensamentos tem a vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não para vos dar o fim que desejei. Então eu tenho um Deus que pensa em mim, que tem planos para mim. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Eu é que sei. Ninguém sabe o que Deus tem para mim. E não adianta consultar cartomante não, que você não vai saber. Eu é que sei que planos, que projetos eu tenho para a sua vida. E são projetos o quê? Bons. Para vos dar o fim que é. Porque a gente tem um trauma, nós crentes temos um trauma, porque sempre parece que a vontade de Deus para a gente é ruim. A gente tem uma desconfiança de Deus. Ah, Deus, o Senhor quer que eu case, mas o Senhor quer que eu case com uma mulher feia, não é isso? É assim? Não, Deus quer o melhor para nós. Ele é capaz. Eu sempre recito esse versículo para Tássia. Falei: Tássia, você orou por um marido e Deus lhe deu infinitamente mais do que você pediu ou pensou. É piada, né? Mas é assim. Deus sempre tem o melhor para nós. Às vezes a gente está querendo uma meia boca e Deus quer dar algo completo. Para vos dar o fim que desejais. Quarto princípio para encerrar. Sempre que Deus revelar a sua vontade para nós, devemos obedecer imediatamente. Eu gosto sempre de perguntar: para que você quer saber a vontade de Deus? Não tem sentido você querer saber a vontade de Deus para você ficar assim, diz: eu sei a vontade de Deus. Não tem sentido nenhum. Só tem sentido você querer saber a vontade de Deus se você quiser o quê? Fazer a vontade dele. Porque a igreja está cheia de crente que sabe tudo. Sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de teologia. Sabe, lê. A cabeça está inchada de tanto conhecimento. Mas o coração seco e não faz nada daquilo que ele sabe. E é muito interessante, versículo 10. Vamos ler junto, bem forte. O que diz? Atos 16, 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o quê? Evangelho. Então, depois que aparece a visão, que vem a orientação de Deus, essa visão, hoje, pode ser através de uma palavra de uma pessoa, porque Deus fala através de pessoas na sua vida. Você pode ter uma palavra direta da Bíblia. É tão bonito isso aqui, porque ele pega não somente a visão, mas quando ele diz aqui, concluindo que Deus nos havia chamado, é porque ele junta os fatos, as ocorrências. E ele diz, e ainda vem esse cara passar Macedônia e ajuda. Então, nós concluímos, nós chegamos a uma conclusão. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, aí vem o quê? O quê? Conclusão. Nós concluímos. Eu acho lindo, porque presta atenção, quando Deus fala, Deus só fala a Paulo, mas quando ele conclui aqui, o verbo está no plural, concluímos, ele compartilhou, ele discutiu, e ele chegou à conclusão. Imediatamente, então a obediência aqui é uma obediência o quê? Imediata. A obediência aqui, ela é orientada, especificamente, ele diz, partimos para aquele o quê? Destino. Essa obediência é conclusiva. Fatos, circunstâncias e revelação de Deus. Ele pega esse pacote, faz um estudo e diz, é isso aqui que Deus quer. Pronto, terminou. 4 aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, o planejamento humano não prevalece sobre a vontade de Deus. Ele é o Senhor e nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado. Segunda aplicação prática. Frustração de planos não concretizados não deve nos o quê? Desanimar. Porque Provérbio diz que a esperança que se adia faz adoecer o quê? O coração. Você quer casar, mas teve um namoro assim, ruim. Aí você diz, não vou casar lá, não. Que isso? Aquilo foi treinamento para você. Para você saber que aquilo não prestava. Vocês estão entendendo? Nós não compramos o galpão, mas agora nós ganhamos o quê? A aprovação aqui da mudança. O que nós vamos fazer? Nós vamos para cima, 20 andares, 20 metros, aqui, 60 metros. Deus quer que a gente fique o quê? Aqui. Vai dar trabalho? Vai. Mas nós vamos ficar aqui. Estão entendendo como é que é o negócio? Ah, não sei o quê, nem compramos galpão. Não, não adianta chorar pelo leite derramado. Às vezes, uma frustração, irmãos, tem gente que, qualquer frustraçãozinha, ele desanima. Não desanima não, Paulo não desanimou não. Terceira aplicação prática. Deus sempre mostrará a sua vontade para aqueles que desejam lhe obedecer. Se você quer obedecer a Deus, pode ter certeza que Deus vai lhe orientar. Amém? Princípio, quarto, aplicação prática. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que pareça o quê? O contrário. Ainda que pareça, mas não é. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos consagrar os nossos planos a Deus. Quem fez alguns planos aqui para 2024? Levanta a mão. Já fez aí um plano? Faça, meu irmão. Faça. Pedir, dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede o quê? Recebe. Mas você vai pedir o quê? Tem que pedir, mas pedir especificamente o que Deus quer para a sua vida esse ano. Vamos cantar o hino? Já teve o ofertório?
Os diáconos já teve ofertório? Vai ter agora. Todo mundo entregando oferta e dízimo, porque nós vamos ter que arrumar dinheiro para construir agora. Obra missionária, campanha dos... Nós já recebemos a doação de 4 poços, estamos chegando a 1.000 cestas essa semana. Nós vamos comprar um caminhão de cestas essa semana para distribuir para as pessoas necessitadas.